mais atrás, vem cruzamento aí. Cortou pro meio. Invasão de torcedor aqui. Olha a bola Invasão de torcida do Opa. Figueirense aqui no gramado. Opa! Invasão de torcida do Figueirense aqui no gramado. O Braulio da Silva Machado já apitou. Já pediu para segurar, já chamou segurança. Jogadores do Avaí já vão para cima também, os jogadores do Avaí. Aí os jogadores... Polícia Militar agora foi chamado para acionar o momento. Os torcedores do Figueirense sendo retirados. Olha lá, ó. Olha lá o torcedor do Avaí. Olha onde ele foi. Torcedor do Figueirense, melhor dizendo. Aí o banco de reservas do Avaí, né? Pelo jeito em cima do Bruno Silva. Tem o Bruno Silva. Você vai vendo aí o Bruno Silva sendo retirado agora pela equipe técnica do Avaí. Polícia Militar já chega no gramado a pedido do Braulio da Silva Machado para garantir essa segurança aos jogadores. E o torcedor já foi retirado, né? O torcedor já foi retirado. Está sendo retirado nesse momento aqui pela Polícia Militar. São esses excessos que não podem acontecer, né? Um jogo de futebol, uma quarta rodada de campeonato ainda. Tudo bem, tem a rivalidade do clássico e a tensão um pouquinho maior, mas não tem mínimo cabimento, né? Olha o momento que o torcedor invadiu, sem camisa o torcedor invadiu. E aí foi pro chão, né? E chegou. Gente, isso não pode ser feito. Jamais esse tipo de atitude. De forma alguma isso pode acontecer, tanto a invasão do torcedor, quanto a agressão também do jogador para cima do torcedor. Claro que uma coisa infelizmente acaba gerando a outra, mas isso é lamentável. Lamentável acontecer isso em pleno ano de 2020, né, Rodrigo? Isso não pode mesmo, olha aí. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Invasão de gramado, tentativa de agressão de jogador, aí jogador botando torcedor no gramado, depois veio o Bruno Silva, deu um chute também ali embaixo. Quer dizer, são cenas que a gente tem que condenar de todas as formas, atitudes que a gente tem que condenar de todas as formas, né? Todo mundo errado aí nessa história. Tem uma falha geral aí, né? Primeiro, o torcedor invadindo. Não pode invadir jamais. E depois, na sequência também, quando o torcedor chegou próximo da Casa Mata, ali do local onde estavam os jogadores do Avaí, a reação também dos jogadores do Avaí. E a Polícia Militar, então, neste momento, no gramado, toda aí para garantir a segurança. O árbitro, o Braulio da Silva Machado, aí a gente vê o Marquinhos Santos conversando com o goleiro Lucas Frigeri, passando orientação também o Marquinhos. Olha aí, pedido para terminar o jogo. Marquinhos vai pedindo, ele e o Evandro tão próximos, departamento de futebol do Avaí, pedindo para terminar o jogo, para o Braulio da Silva Machado terminar o jogo. São 41 minutos que nós chegamos agora no segundo tempo de jogo, 0 Figueirense, 2 Avaí. Pois não. Só assim, a gente tem que informar que eu vi todo o lance. Tava vendo assim alguns torcedores do Figueirense, de certa forma, meio que provocando o Bruno Silva. O Bruno Silva respondeu essa provocação aqui atrás no banco. E isso daí foi estopim para acontecer toda essa confusão. Na realidade foi essa. E você vê a imagem do Marquinhos Santos chamando os jogadores do Avaí. Gente, nada justifica a agressão física, a invasão de gramado por parte do torcedor. Aí a reação dos jogadores também na sequência. Olha aí o Bruno Silva conversando. Aí você vê os jogadores do Avaí sentados. Nesse momento agora o alambrado é quebrado aqui atrás do gol do Figueirense. Acaba de ser destruído pelo torcedor do Figueirense, um alambrado. E olha aí, isso é lamentável, isso não pode acontecer, gente, jamais. Isso é lamentável, essas cenas lamentáveis, horríveis, ridículas. Ridícula atitude dos torcedores neste momento no estádio Orlando Scarpelli, enquanto outros torcedores já vão deixando o estádio, né? Outros torcedores já vão saindo do estádio, indo para casa. Tem família inteira, tem criança que vai para o estádio, muitas mulheres que vão para o estádio. O pessoal todo programou a semana para assistir um clássico com paz, um clássico com futebol. Os jogadores do Avaí estão saindo acaba acontecendo isso. E um clássico que, de certa forma, a gente pode dizer, foi bem jogado, né? O Figueirense, claro que teve problemas, agora não tem nenhum cabimento o torcedor do Figueirense fazer o que fez. Não tem cabimento o Bruno Silva fazer o que fez ali, com o torcedor caído no chão. Quer dizer, então, excessos dos dois lados. O clássico é o nosso maior produto em termos de futebol de Santa Catarina, a maior rivalidade, quer dizer, é dentro de campo, é a parte esportiva que tem que ser ressaltada e não essa violência aí descabida, totalmente descabida. A gente viu alguns vidros já quebrados lá no alambrado do Figueirense, totalmente descontrolado, né? Olha aí o Betão, o experiente Betão, o pessoal todo do Avaí, pessoal, o Evandro e também o Marquinhos Santos, olha só, chamaram os jogadores do Avaí ali na linha de fundo praticamente, né? E o Marquinhos já pediu para que os jogadores saiam do gramado, para que deixem o gramado os jogadores do Avaí. E aí o Bruno Silva.
teria acontecido toda essa confusão envolvendo também o Bruno Silva. Rildo saindo, lamentáveis as cenas que a gente acompanha no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, nesse clássico, o primeiro clássico do ano. São 44 minutos que estamos chegando no segundo tempo, o placar está 0 Figueirense e 2 Avaí. Os próprios jogadores do Figueirense ficam olhando e não sabem realmente a dimensão disso, né? O perigo disso tudo também, né, Rodrigo? Bom, vamos aguardar agora o que vai acontecer, né? Os jogadores do Avaí nitidamente saindo ali, o Marquinhos chamou, tem alambrado quebrado, questão de segurança. Claro, já passamos os 30 minutos do segundo tempo, então o resultado já é válido caso o árbitro encerre a partida nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer aí na sequência. E aí o Valdívia e também o Bruno Silva conversam com o mais experiente, o Betão que é o capitão do time. E o pessoal fica aguardando aí a definição da arbitragem. Tá aí o Sidão. Pois não, Carlos Rauen. Pois é, o Braulio ele está conversando bastante aqui agora com os seus auxiliares e dá para ver que é bem nesse sentido, para ver o que eles vão fazer, né? O Sidão foi lá agora, também está conversando com ele, o Arouca também está chegando perto, mas aos poucos os jogadores do Figueirense vão se aproximando do Braulio, que dava para perceber na conversa se era realmente isso, se continua com o jogo ou se para agora. Ele estava discutindo com seus auxiliares. Ele vai ter que ter no caso dos jogadores do Avaí, vai lá, eles estão aqui num grupo muito próximo à trave aqui à direita das cabines de rádio. O pessoal está concentrado esperando saber de alguma informação se vai continuar o jogo ou não. Pelo papo que a gente tem aqui, de certa forma, existe um consenso, até porque existem alambrados quebrados. Para o jogo permanecer, vai ser necessário pelo menos um paredão humano da Polícia Militar para ninguém invadir. E mesmo assim, existe a possibilidade de gente sair da arquibancada para dentro do campo, caso aconteça qualquer tipo de gol, enfim. O que acontece é o seguinte, agora, nesse momento, tensão está muito grande aqui no gramado, está todo mundo esperando ver qual vai ser a atitude que o árbitro vai tomar, viu, Cleiton? Na verdade, agora o que o Braulio tem que fazer? Ele tem que conversar com o policiamento, saber da segurança para continuar ou não esse restante de jogo. A polícia que vai passar para ele se há ou não há condições de segurança, para garantir a segurança, para continuar o jogo. Agora, a gente não está vendo ali o Braulio em conversa direta com o policiamento, né? Ele está aguardando ainda para ver que decisão ele vai tomar. Você vai acompanhando por aí cenas lamentáveis que nós mostramos há pouco do que aconteceu no estádio Orlando Scarpelli, aqui na cidade de Florianópolis. NSC TV, tudo que move a gente. Empréstimo Itaú, até 90 dias para começar a pagar. Aí você vê o Marquinhos Santos conversando com o Bruno Silva mais uma vez, pedindo, é claro, para o Bruno Silva para se retirar pelo menos, né? Olha só, gente, olha a situação de momento no Scarpelli em Florianópolis, tudo por conta da arbitragem do Braulio da Silva Machado. Se dá sequência ao jogo, aos minutos finais da partida, o jogo paralisado no estádio Orlando Scarpelli, 2 Avaí, 0 Figueirense. Jogadores seguem conversando. Cleiton. Pois não. O goleiro Sidão, ele teve aqui na lateral, daí eu puxei ele, né? Perguntei o que ele tinha conversado com o Braulio. Ele falou que estava tentando explicar a situação do Bruno, que foi o Bruno que provocou. Daí eu perguntei se ele queria continuar, se os jogadores do Figueirense queriam continuar o jogo. Ele falou que sim. Daí eu ainda perguntei para ele se o Braulio estava disposto a manter a partida. Ele falou que isso ele não sabe, que o Braulio estava conversando e ainda não é uma decisão. Enquanto isso, tem mais confusão lá, tem briga entre torcedores do próprio Figueirense agora na arquibancada. Voltou a confusão. Não deveria, né, gente? De forma alguma. O negócio é acalmar os ânimos de todo mundo. É excesso em cima de excesso, não é isso que a gente está vendo. Nós repudiamos qualquer tipo de ação assim, de violência, né? Independentemente de local, mas no estádio de futebol. Voltamos a destacar, Rodrigo, muita gente se preparou a semana toda para ir para o clássico de hoje. Famílias inteiras, tem crianças, tem mulheres, né? Enfim, pais de família, todo o pessoal que foi para o estádio para ver futebol e não vê isso aí, né? Bom público, bom jogo, né? Dentro do campo, bom jogo, bem movimentado entre as duas equipes. Agora, se o Bruno Silva fez de provocar a torcida, fez errado. Tem que ser cobrado por isso. Depois a gente viu ali ele chutando o torcedor embaixo, quando o torcedor já estava caído. Torcedor invadir gramado também é um absurdo. E olha o prejuízo para o clube também, né? Olha ali, vidro quebrado, excesso em cima de excesso, mais ali também, nas sociais do Figueirense. Então o que a gente está vendo aí é de se lamentar um todo, desde o início. Se houve a provocação, lamentar,
e condenar essa provocação. Não pode haver, o jogador tem que ser profissional dentro de campo, profissional ao extremo, e principalmente num clássico, onde a tensão é maior, onde os ânimos estão mais acirrados. Vamos ver o que a gente vai ter aí na sequência. A gente destaca que um jogo de futebol é bem mais que um jogo de futebol, porque existe a paixão, existe a rivalidade, existe muita coisa em jogo, né, num jogo de futebol, mas a beleza, a plástica do futebol, e não a violência. Não a violência sempre. Aí os jogadores do Figueirense vão conversando com o pessoal da Polícia Militar também. O pessoal fica por aí, a equipe de choque da Polícia Militar, bem próximo desse espaço onde caiu. E olha aí, olha a cena do pai com a criança assustado no estádio de futebol. Isso não pode ser lamentável. Aí o pai vai pensar duas vezes antes de levar de novo, a criança vai ficar assustada, talvez o pai convide no próximo jogo para ir, ele não queira ir, e tudo que a gente quer é cada vez mais as famílias, essa energia que existe, né, de um pai de levar o filho para o estádio de futebol, para mostrar o que é uma paixão do futebol. É importante lembrar também que os clubes têm a missão de identificar essas pessoas, né? Quem invadiu, por que invadiu, como invadiu, né? Isso tudo é responsabilidade do clube e depois impedir que vá de novo, né? O cara que foi agora, daqui uns dias está de novo lá e aprontando de novo. Vai curtindo aí, vendo com a gente imagens, momento que a bola está parada no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Placar 0 Figueirense, 2 Avaí. Um torcedor do Figueirense invadiu o gramado, foi para cima do Bruno Silva no banco de reservas do Avaí. Aí, é claro, houve a reação do Bruno Silva, aí virou uma confusão geral, né? Pois não, Marcelo? Quem se deu muito mal nessa confusão toda foi o goleiro Gledson, número 83. A gente está vendo a imagem dele aqui, ele está bastante vermelho no rosto, naquela tentativa de separar a briga entre o Bruno Silva e o torcedor que invadiu. O goleiro Gledson, então, do Avaí, foi agredido também, então também está machucado o goleiro do time do Avaí. Enquanto isso, os jogadores seguem no gramado, vão conversando por aí, aguardando uma definição do árbitro Braulio da Silva Machado. Aí o Gledson, olha o rosto do Gledson aí, lado esquerdo, na altura do olho, né, machucado o goleiro do Avaí, goleiro reserva do Avaí. Jogadores seguem conversando, bola parada no Scarpelli em Florianópolis. Parte da torcida vai vibrando, vai fazendo festa, comemorando. E uma outra parte bastante assustada. E põe assustada nisso, devido às cenas que a gente presenciou desse jogo envolvendo Figueirense e Avaí na quarta rodada do Campeonato Catarinense. O Braulio vai esperar 30 minutos pelo menos, né? Se não tiver uma posição de segurança da polícia, aí ele dá o jogo como encerrado. Pois não. Exatamente isso que o Rodrigo falou. O Braulio, ele está dependendo da posição da polícia. Se a polícia falar que é seguro continuar a partida, ele vai dar prosseguimento. Se não, ele vai esperar esses 30 minutos e aí sim deve encerrar a partida. Mas ele está dependendo agora de uma posição da polícia. Conversou com o delegado do jogo, o árbitro Braulio da Silva Machado. Tá aí o técnico do Avaí, o português técnico do Avaí, Augusto Inácio. Ele conversa também com o Marquinhos Santos, para saber aí qual a atitude também, qual a orientação que será passada aos jogadores. A orientação para os jogadores deve ter sido passada já, né? Permanece aí, espera. Os jogadores do Avaí se retiraram ali do bolo, né? Mas estão esperando, né? A decisão é do árbitro. Não cabe ao Avaí encerrar o jogo, não queremos mais, estamos indo embora. Não, cabe ao árbitro ter discernimento e junto com a polícia saber se há segurança para continuar o jogo. Lá em Criciúma, fim de jogo, Criciúma 1, Marcílio Dias também 1 nessa quarta rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Lembrando que daqui a pouco, 6h30, tem Chapecoense e Brusque em Chapecó, 7h30 tem Joinville e Concórdia em Joinville, e amanhã às 8 da noite, para completar a rodada, tem Tubarão e Juventus de Jaraguá na cidade de Tubarão. Você vai vendo aí ainda a conversa do Braulio da Silva Machado. Aí o Betão, capitão do Avaí. A experiência do Betão também conta muito nessa hora para acalmar os ânimos todos. E a gente vai rever os 2 gols do jogo, marcados primeiro pelo Pedro Castro no primeiro tempo, de fora da área, uma pancada de pé direito. Pedro Castro fazendo 1-0, esse gol foi lá no primeiro tempo ainda. Ele que levou um cartão amarelo porque tirou a camisa, né? E no segundo tempo, o Jonathan. Depois que o goleiro Sidão espalmou, o Jonathan, livre de marcação, de pé esquerdo, mandou para o fundo da rede, fazendo 2-0 para o Avaí. Os gols dessa partida no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. NSC TV, tudo que move a gente.
Novo Chevrolet Onix, o primeiro e único com Wi-Fi de série. Seguimos com bola parada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. É a 4ª rodada do Campeonato Catarinense de Futebol 2020. No tempo que a bola rolou, Cleiton, o Avaí foi melhor, foi mais eficiente, né? A gente viu 30 minutos de um primeiro tempo em que o Avaí dominou realmente a partida. Depois do primeiro gol, o Figueirense tentou pressionar, mas criou apenas uma oportunidade no finalzinho do primeiro tempo. Nesse segundo tempo, o Figueirense começou agressivo, indo para cima, mas errando muito, né? Tanto na finalização quanto no último passe. Não teve a mesma qualidade na chegada para tentar empatar o jogo. E aí, na bola parada, o Avaí já tinha criado algumas alternativas de jogo, né? Com as mexidas do Augusto Inácio. Na bola parada, o Avaí praticamente encaminhou a sua vitória. Aquele 2-0 ali que o Jonathan soube aproveitar na sobra do goleiro Sidão. Então, no todo da partida, dentro de campo, né, naquilo que a gente pode falar do futebol, que é o que a gente quer falar, que é o que a gente precisa ressaltar, que é o esporte, né, que é o entretenimento, que é a disputa entre os dois times de rivalidade, o Avaí foi melhor, esses 2-0 dentro do Scarpelli. Aí o Bruno Silva segue ali, bem calmo o Bruno Silva, é isso que ele mostra, né? E é a torcida do Figueirense. Mas precisa ter mais responsabilidade, né? Tamanho que tem o Bruno Silva, tamanho da rivalidade desse jogo, o Bruno tem que ter mais responsabilidade. Então, a gente viu uma cena muito feia dele chutando o torcedor embaixo. O Bruno Silva passou do ponto e é um dos pivôs aí dessa confusão. Sidão vai conversando, segue conversando com a arbitragem, com a comissão técnica, o Marquinhos também com os jogadores do Avaí. Segue bola parada, são 55 minutos agora já no segundo tempo. Avaí vencendo o Figueirense por 2-0 nesse clássico do Campeonato Catarinense de Futebol. O pessoal espera uma definição do Braulio da Silva Machado. É claro que o Braulio também precisa ter muita responsabilidade para dar sequência, volta já ou espera um pouco mais para garantir um pouco mais de segurança, né? O prazo para o Braulio decidir é 30 minutos. Ele pode até esperar 30 e depois mais 30. Mas ele tem que esperar 30 minutos primeiro para definir se vai ter a sequência do jogo. Aí o Braulio segue conversando com os responsáveis pela segurança da Polícia Militar. Já fez sinal, que já definiu, né? Já definiu o Braulio. Vai conversando agora com a arbitragem. Parece que vai ter jogo. Os jogadores do Figueirense já estão voltando ao aquecimento, ele já liberou o policiamento. Os jogadores já estão voltando ao campo. Então aí o Braulio da Silva segue conversando com seus auxiliares, o Braulio da Silva Machado, o árbitro. Aí segue também o Bruno Silva conversando por aí, já do lado de fora. Quando a bola parou, tinha lateral para ser cobrado para o Figueirense. Vai vendo o Lucas aí com ela. Eu só não peguei, Cleiton, o tempo que a gente teve a paralisação. A gente tem que começar a fazer contas agora. Quanto tempo tem no regulamentar e mais o que o Braulio vai dar de acréscimos. Paramos com 38 minutos nesse segundo tempo, Rodrigo. 38, então tinha 7 minutos para a bola rolando. A gente vai começar aqui com 57, a gente vai até 64, pelo menos. E mais acréscimo. Mais acréscimo, exatamente isso. Se começar agora, né? Vai aí o Braulio, olha aí. Vai autorizar a volta o Braulio da Silva Machado. É isso que ele está fazendo agora. Ele está lá orientando. Ele está lá vendo no relógio dele o que ele tem que dar, o que vai ter de jogo. Vamos lá então, a bola vai voltar a rolar no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, depois de uma parada de quê? De quase 20 minutos, é isso, né? Quase 20 minutos de bola parada. É verdade, 38, 58, vamos chegando agora. Quase 20 minutos de bola parada no Scarpelli. Torcedor invadiu, houve agressão de torcedor e também de jogador, pois não. Braulio falou aos capitães que o jogo volta aos 39, faltam 6 de jogo. Palavras do Braulio. Ok, 6 minutos então, iremos para os últimos 6 minutos de bola rolando no Scarpelli. 0 Figueirense, 2 Avaí. Mostrou pro Lucas o cronômetro Braulio da Silva Machado. É a 4ª rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. E terminando a transmissão aqui, nós vamos repercutir tudo no Globoesporte.com/SC. Esse jogo, esse clássico no Scarpelli em Florianópolis.
Vai lá o Braulio, segue conversando com jogadores de Avaí, de Figueirense, para a bola voltar a rolar por aqui nessa rodada do Campeonato Catarinense em Criciúma. Já terminou o jogo por lá, Criciúma e Marcílio Dias 1-1. Campeonato de 9 rodadas. Infelizmente nessa quarta rodada, cenas lamentáveis, atitudes lamentáveis de jogadores e também de torcedores no estádio Orlando Scarpelli. Agora a conversa, a orientação é para o banco de reservas ou para os dirigentes do Avaí. Isso aí é o né? delegado Cláudio Monteiro, da Polícia Civil. Os dirigentes do Avaí, a orientação passada, tem um Evandro lá na chamada boca do túnel, né, o Rodrigo? Exatamente na boca do túnel por onde passam os jogadores para entrar ou para sair do gramado. E vai voltar a rolar a bola por aqui. Cleiton. Oi. A punição de invasão ao gramado, ela é severa, tá? Ela é severa, vai de perda de pontos, a multa, inclusive, a jogar com portões fechados. Precisa ser severa, Cleiton. Tem que identificar quem invadiu, tem que punir quem invadiu, tem que ser mais rígido. Esse negócio de o cara invade hoje e amanhã tá no jogo de novo, não pode mais existir no futebol brasileiro. Pois não. Inclusive para os torcedores, né? Punição mais severa. O Bruno Silva não voltou ali pro banco, tá? Ele já ficou na boca do túnel, ele nem chegou a ir lá. Mas ele foi excluído? Ele foi expulso? Perguntei e ele não foi expulso. É a opção dele ficar ali na boca do túnel. Estava envolvido na confusão, né? Até para não gerar mais confusão ainda, né, o Rodrigo? É, mas ele poderia ter sido expulso, né? E a bola rolando de novo por aqui no estádio Orlando Scarpelli. Aos 39, então, ela parou de rolar, hein? Temos mais 6 minutos no tempo normal. Apita lançamento lá para o campo de ataque do Figueirense. Lucas arriscou de fora da área, preferiu o cruzamento, mandou lá para a área. Chegava a Capa. Melhor para o Vitor Feijão. Lucas pintou o cruzamento, mandou para a área. Aí o Capa. Esse é o Rildo. Bola chegando mais à frente. Era o Jonathan. Chegou no Rildo. O Rildo foi para o chão. Tem falta. A falta foi marcada pelo Lucas Henrique. Ele cometeu para cima do Rildo. Você que está chegando agora no pedaço, o Avaí fez 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo. Aí aos 39 minutos do segundo tempo, o torcedor invadiu, deu confusão. E o jogo voltou a rolar, a bola voltou a rolar há pouco. Há menos de um minuto. Falta cobrada pelo Avaí. Chega o Lucas. Lançamento lá para o campo de ataque do Figueirense. Chega Betão, toca de cabeça, dá um chutão para o alto mais uma vez. Jogador do Figueirense que pegou nela. Pedro Castro, mas tem falta para o Figueirense. Cobrou lá na frente, não vale lá não, né? Lá no campo de defesa. O Arouca cobrou. Figueirense de novo, tocando bola, campo de defesa. Esse aí é o Pereira. Pereira toca nessa bola mais de lado, lembrando você de casa por aí, entrevistas coletivas dos treinadores, a repercussão do clássico, tudo no Globoesporte.com/SC, logo depois do jogo aqui, hein? Quem tá com a gente aqui é só ir lá no Globoesporte.com/SC e tem falta para cima do Vitor Feijão. Falta foi do Zé Marcos para cima do Vitor Feijão. Zé Marcos já tem cartão amarelo, o Feijão queria cartão amarelo para ele. Aí seria o segundo, seria expulsão. Camisa número 21 do Figueirense, Lucas Henrique na bola para fazer a cobrança de falta. Aí a movimentação na área. (63 minutos, segundo tempo de jogo, hein? Lucas Frigeri. Foi para a bola, passou, cruzamento, bola mandada para a área, o toque de cabeça pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Avaí. Cleiton. Pois não. Com aquela confusão toda, acabou que eu não consegui passar a informação que o Zé Marcos, no lance anterior, ele tomou o amarelo e foi o terceiro dele, estava pendurado, está fora do próximo jogo contra o Criciúma, no dia 9 de fevereiro, às 4 da tarde, na ressacada. É o jogo da próxima rodada do Campeonato Catarinense, né? Enquanto
O Avaí recebe o Criciúma. O Figueirense viaja para enfrentar o Concórdia no oeste do estado. Chega por baixo, Capa, manda para fora, tem lateral Figueirense. Aí Lucas para cobrança. Diego Gonçalves, Lucas. Mais atrás com Pereira. Ele com Rony. Tem o Brunetti mais aberto lá pro lado esquerdo. Pede, recebe. Everton Santos. Toca para o meio. Chega no Rildo. E o Pedro Castro. Com Jonathan, autor do segundo gol. Começa com Capa. Capa mais atrás. Torcedor do Avaí gritando olé. Vai gritando olé o torcedor do Avaí. O Avaí vencendo o clássico 2-0. Avaí para cima do Figueirense no Scarpelli. Betão já tocou lá pelo lado direito. Chegando a bola pelo meio. É finalzinho de jogo no Scarpelli em Florianópolis. Quarta rodada, Campeonato Catarinense. Você curtindo com a gente aqui. Vitor Feijão. Vai ter que começar lá atrás com o Sidão. Perdeu o clima, né? Aquela reta final de jogo que a gente estava vendo numa intensidade. Essa volta aí tá em outro ritmo, em outro ambiente, em outro clima. Aí o Lucas. Vitor Feijão. De novo Vitor Feijão, recebe. Tem a movimentação lá no campo de ataque, faz a inversão. Bola chegando mais à frente ainda. Pode pintar o cruzamento. Bola chegando lá pelo lado esquerdo. Brunetti. Pintou cruzamento, mandou para a área. Lucas Frigeri sai do gol. E valoriza, né? Olha lá o Betão. O Betão segura, espera, calma. Agora a gente vai batendo no regulamentar, né? Esses 66 aí representam os 45. Chegando então em tempo regulamentar de jogo. Daí fica tudo por conta do Braulio da Silva Machado. Não sabemos qual é o tempo de acréscimo que ele dá para o jogo. E tem escanteio Figueirense. O Lourenço que tocou por último, mandou para fora, escanteio Figueirense. Aí a movimentação na área do Avaí. Escanteio cobrado, bola mandada lá para a área. Chega pelo alto mais uma vez. Agora quem toca nela, Lourenço de novo. Mais um. Bateu por último no jogador do Avaí. Bola para fora. O jogador do Figueirense bateu por último, né? Foi no Rony. E é tiro de meta Avaí. Tá errado o Braulio, né? Não era para dar mais um. Contando aquilo que aconteceu antes da confusão, tinha mais tempo para dar de acréscimo. Mais um minuto então, é o que sinaliza o Braulio da Silva Machado. Chegando aí aos 67 minutos do segundo tempo de jogo no Scarpelli. E aí quando apita o Braulio da Silva Machado, termina o jogo no Scarpelli em Florianópolis. 0 Figueirense, 2 Avaí. O Avaí chegando a 7 pontos também na tabela de classificação do Campeonato Catarinense. Neste momento, o Avaí assumindo a liderança do campeonato, viu? Olha aí a classificação do campeonato. Avaí, Juventus, Figueirense e Marcílio Dias, todos com 7 pontos. O Avaí leva vantagem lá no critério saldo de gols. O Avaí é o líder com 7 pontos. Aí vem Brusque com 6, Criciúma com 5, Joinville com 3, Chapecoense com 2, Concórdia 1 ponto. 1 ponto também tem o Tubarão. E você aí fique ligado, hein? A nossa cobertura geral do jogo segue no Globoesporte.com/SC. Fim de jogo no Scarpelli em Florianópolis, 2-0.